Aí você pode pensar aí, mas onde é que todo esse processo acontece, né? Olha aqui onde acontece. Olha aqui, vou pegar para você. Olha aqui. No seu cérebro. Não só no seu cérebro, mas principalmente no seu cérebro, tá? É claro que o cérebro se utiliza também de conexões com o cerebelo, com o tronco encefálico, com a medula. Tudo isso participa do processo de cognição humana. Mas a cognição humana mesmo, os processos cognitivos superiores, como aprendizado, memória, ele acontece aqui no cérebro. Tá? Tá vendo aqui, ó, que tem essas voltinhas aqui, tá vendo isso? Consegue ver essas voltinhas aqui? Isso eu chamo de sulcos, sulcos que são as entradinhas e os giros são as voltinhas. Tá? E lembra que eu falei que tem os compartimentos aqui, ó, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal, o lobo límbico. Lembra que eu falei sobre isso? Agora há pouco eu falei para vocês. E que era formado por neurônios e glia. Vocês estão botando ali. Bom, agora, olha o que eu fiz. O cérebro era dividido em lobos, e esses lobos têm funções. Olha que interessante, pessoal. Aqui tem neurônio e glia, aqui tem neurônio e glia, aqui tem neurônio e glia, aqui tem neurônio e glia. São as células. Só que, se neurônio e glia estiver localizado no lobo frontal, aqui, ó, aqui na frente, no lobo frontal, aqui na frente, se tiver no lobo frontal, os neurônios e glia vão ter algumas funções. Olha só aqui, ó. Lobo frontal. Aqui. Então, o que esses neurônios e essas células gliais desse lobo fazem? Olha aqui, ó. Tomada de decisão, avaliação de aspecto moral, tomada de decisão, ou seja, ação. Então, procrastinar tem envolvimento dessa área pré-frontal. Porque tem gente que não toma a decisão. Se não toma a decisão, não há ação. Olha aqui do que eu estou falando. Tomar a decisão, avaliação de aspecto moral. Sabe as pessoas que tomam uma decisão, mas não respeitam o aspecto moral? São, por exemplo, injustos. Por exemplo, eles são corruptos. Pois é, gente. Às vezes, tomar uma decisão, sem avaliar o aspecto moral, podem ser pessoas que não foram treinadas. Que quando começaram a apresentar os primeiros comportamentos mais injustos, comportamento mais, assim, antissocial, eles deveriam ter sido ensinados. Mas muitos não são. Então esses comportamentos podem ficar por uma vida inteira. Olha como é social o lobo frontal, né? Olha como ele é social. Quer ver mais? Mudança de estratégia. O que quer dizer isso? Eu estou fazendo uma coisa de um jeito, tá? Você está lá, você escolheu, eu quero... vamos falar do ambiente escolar aí. Você está lá na universidade, por exemplo. Você é engenheiro, você é físico, você é químico, você é professor, você ainda é estudante. Você está lá. E você está estudando de um determinado jeito, por exemplo, ou está tendo um comportamento de um determinado jeito, só que aquilo não está dando o resultado que você espera. Se você está seguindo esse caminho e não está dando resultado, certo seria o quê? Você mudar de estratégia. Só que depende de neurônio e célula glial para isso. Olha aqui, lobo frontal, atenção. Então, transtorno de déficit de atenção envolve neurônio e glia do lobo frontal. Memória de trabalho, planejamento, linguagem, movimento, são funções do lobo frontal. Tá? Agora, olha aqui. O lobo parietal, que já é esse cara aqui, ó. O lobo frontal é esse, hein? Não esqueça. O lobo parietal é esse aqui atrás, ó. É esse aqui, ó. Esse é o lobo parietal. Esse cara já não trabalha com isso. Os neurônios e as células gliais desse compartimento, eles fazem outra coisa. Olha aqui. Eles trabalham com processamento de tato, de pressão, de dor, de temperatura e faz memória. Depois, esse lobo occipital, que esse está aqui atrás, vou pegar aqui, ó, esse aqui atrás, ó, tá vendo? Esse cara, aqui, ó, processa informação visual. Aqui, ó, informação visual. Você consegue entender que eu estou dizendo que o cérebro, o neurônio e a glia, aqueles que vieram do pai e da sua mãe, quando eles se desenvolveram e foram para cada lugar do cérebro, eles se especializam em coisas diferentes.
Entendeu? Aqui, ó, olha esse lobo aqui, ó. Olha que legal, o ouvido já está aqui. Olha aqui, ó. A audição é processada aqui, nesse lobo, chamado lobo temporal. Então, neurônio e glia, que formam o lobo temporal, trabalham com audição, processamento auditivo. Processamento olfativo. E também tem suas próprias memórias. Então, tenho memória aqui, tenho memória aqui, tenho memória aqui, tenho memória aqui. Você sabia que a memória está espalhada no cérebro inteiro? Mas é isso que acontece. Cada compartimento do cérebro trabalha com uma coisa diferente. Aqui, ó, no lobo límbico, comportamento emocional e tudo mais. Tá vendo? Agora você consegue entender uma coisa muito importante. Vou te fazer uma pergunta. Primeiro eu vou te perguntar, qual o seu sistema representacional? Se você não sabe o que significa isso, vou te explicar. Você aprende mais pela visão, pela audição. Você é aquele que aprende mais fazendo. Você é aquele que aprende mais pegando para fazer as coisas. Qual é o seu sistema representacional? Estou falando isso porque tem pessoas que passam uma vida inteira e não sabem. É muito triste isso. Às vezes, a pessoa... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, como professor, de vez em quando eu estou dando aula e tem um aluno de cabeça baixa assim. Há um tempo atrás, eu chamava assim, ó, ô fulano, presta atenção. Aí ele dizia assim, ó, estou prestando atenção, professor. Por que isso? Porque ele era auditivo. Ele não precisa olhar. Eu, em alguns casos, eu mesmo, o professor Marcos, eu de vez em quando, eu olhar para o aluno que está falando comigo me atrapalha, eu preciso ouvir ele. Então eu abaixo a cabeça e escuto ele, porque eu sou mais auditivo em alguns aspectos. Mas tem pessoas que são muito visuais, tem que fazer desenho, tem que ter desenho para ele, tem que ter esquema para ele, e quando ele vai estudar, ele gosta de fazer isso. E muitas pessoas, por não saber qual é o seu sistema representacional, ela não sabe estudar. E o professor não sabe fazer a leitura. Muitos professores não fazem a menor ideia de que os alunos podem aprender de forma diferente. Muitos alunos não sabem que podem aprender de forma diferente. Muitos pais não sabem que seus filhos podem aprender de forma diferente. Cada um tem um jeito, nem todo mundo é igual. Então, quando você tem um único modo de ensinar, você sabe que um grupo, às vezes dois, você vai perder no contexto. Olha que interessante é isso. Eu estava falando, eu tenho... Aconteceu agora, pouquinho tempo, não posso falar nomes, né, tal, mas enfim. Um aluno, mais idade, chegou, eu entreguei uma prova, ele olhou, falou, professor, não vou fazer. Aí eu falei, pô, o cara participa em sala, sabe? Ele entra, ele questiona e tal. Só que quando eu entreguei a prova, falou, professor, não vou fazer. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Eu não consigo escrever. Pô, talvez se fosse oral, eu falei, vai ser. Então nós vamos marcar. Adivinha o que aconteceu na prova oral dele, gente? Cara, eu falei assim, ó, ele pediu pra mim, eu falei com ele, cara, posso usar o quadro? Falou comigo assim, no dia da prova oral dele, né? Falei, pode. Só que eu acho que eu não trouxe, aí eu não trouxe canetão e tal. Aí ele já tava com 4 canetões na mão. Cara, aquilo já me deu um negócio já, né? Porque você já fica feliz. O cara fez um monte de desenho no quadro, fez um monte de associação. O cara não sabe. Aí ele falou comigo assim, professor, eu comprei um quadro. Tá? No final das contas, o cara tirou 8 na prova dele. 8. E tinha tirado 0, porque não ia fazer a prova.